Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Alves, eu sou idealizador aqui do Anatofísio e hoje a gente vai ter um assunto bem interessante para falarmos. Mas antes da gente falar, né, ir direto à nossa aula, gostaria de convidar vocês para conhecer o nosso Instagram, que é @anatofísio. Lá tem, gente, assim, ó, muitos materiais bacanas mesmo. Vai lá, né? Curte, comenta, compartilha lá. Aproveita, se inscreva aqui no canal do YouTube também, que você me ajuda muito. E eu tenho mais um recado. A aula de hoje é interessante. Na última aula, a gente tinha falado sobre os tipos de tabelas. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre gráficos. Então, né, bora pra aula. Então, como eu havia falado, a gente vai conversar um pouquinho sobre os tipos de gráficos. Essa aula, gente, é uma aula bem tranquila mesmo, é mais só para a gente conhecer quais são os tipos de gráficos, não é assim nada muito aprofundado. Eu quero que vocês guardem isso, porque às vezes você fala assim, agora eu vou entender assim, ó, gráfico de uma forma espetacular, da forma mais explicativa e detalhada possível. Não. Sendo sincero com você, não é isso. A gente vai só entender mesmo quais são os tipos de gráficos para ajudar a gente, às vezes, a interpretar quando aparecer pra gente, ou se uma hora a gente for ter que criar algum, a gente já tem uma noção do que é esse gráfico e como ele funciona. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre cartogramas, vamos falar um pouquinho sobre diagramas e, por fim, vamos falar também um pouquinho sobre os estereogramas. Isso vai ser importante pra gente. E aí você fala assim, que é isso, Matheus? Que é esse tal de cartograma? Aí você pensa, pera, não, isso não é estranho, eu acho que eu já vi isso na escola. Provavelmente, muitos de vocês já devem ter visto falar, na verdade, deste gráfico, principalmente na matéria de geografia. Por quê? Porque esse cartograma, ele não é nada mais, nada menos que a representação sobre uma carta cartográfica, perdão. E aí você pensa, e pensa que a gente às vezes quer falar sobre uma determinada região. E aí o interessante, que tá aí desse lado que vocês vão perceber, ó, que tem uns dois gráficos. Um sobre a União Europeia. Né? Ali os países da União Europeia, todo mundo bonitinho. Creio que já tem algumas mudanças aí de alguns países, mas que esse gráfico já é um pouco mais antigo. Mas não vai interferir em nada na nossa interpretação do que a gente precisa. Eu quero que vocês entendam o seguinte, que aí alguém falou assim, olha, precisamos de fazer um gráfico para entender, né, qual que é aí a renda per capita do orçamento líquido e do dinheiro do cidadão e que não sei o que, tal, da Europa. Aí eu falo assim, não, da União Europeia. Eu quero saber só da União Europeia. E aí alguém levanta a mão e fala assim, olha, vamos fazer um cartograma? Aí a pessoa, não entendi. Fala assim, não, é porque a gente vai pegar esses países e a gente vai representar esse orçamento líquido da União Europeia de 2007 a 2013, usando meio que um volume em relação aos países. Vai distorcer um pouquinho essas regiões, mas a gente vai conseguir perceber aonde talvez tenha um maior ou menor orçamento. Aí alguém fala assim, nossa, boa ideia. Ou seja, em resumo, a gente usa aí essas figuras gráficas, no caso dos gráficos, para representar alguns valores. Isso vai ser muito usado, por exemplo, em geopolítica, na geografia. Aí você fala assim, meu Deus, estou vendo aula de geografia agora? Não, mas é só mesmo se alguma hora você pegar, às vezes, algum estudo na área da saúde e que usou um cartograma para representar uma determinada doença, você já sabe o que representa. Só que a gente precisa lembrar também que a gente tem os diagramas, e são alguns tipos. Esses gráficos, eles também podem ser chamados de dispersão. E a gente lembra lá da matemática, quando a gente estuda também os quadrantes. Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Né? Que quando a gente fala no primeiro quadrante, são só valores positivos. X e Y, positivo. No segundo quadrante, o meu y é positivo e o meu x é negativo.
No terceiro quadrante, x e y negativos. No quarto quadrante, acontece que y negativo e o x positivo. Só mesmo para a gente lembrar aí bem brevemente desses quadrantes, que às vezes a gente vai fazer algum gráfico e aparece alguma informação sobre quadrantes. E isso é importante para a gente, não podemos esquecer. Mas vamos passar realmente quais são os tipos de diagramas, que isso é o mais importante para a gente nesse momento. Olha, os diagramas, a gente tem então os gráficos de colunas ou barras, colunas em pezinhos, barras deitadas. Ou que pode ser chamado também de gráfico de barra vertical, barra horizontal, alguns lugares aparece assim também, mas tem praticamente, gente, a mesma função. A única coisa diferente que vai ter neles é o quê? O de barra, aí horizontal, ele vai ser quando se tem legendas longas. E o de barras verticais, colunas, quando se trabalha com alterações ao longo do tempo. E ambos vão ser usados, né, quando a gente tem valores aí em diferentes categorias. Já o gráfico de linhas, gente, isso é comum a gente encontrar, né? Esse gráfico de linha a gente vê muito também. Esse gráfico de linha, ele vai ser usado, gente, para demonstrar, no caso, uma sequência numérica. E aí, de um certo lado ao longo do tempo. Aí você fala, quê? Não entendi. Suponha que você quer acompanhar, por exemplo, o peso de um bebê. Você pode fazer por linha. Aí você marca na primeira semana, tantos quilos. Segunda semana, tantos quilos. Você consegue ver, né, essa linha crescendo perfeitamente. Ou que se for, sei lá, a venda de um determinado produto ao longo do tempo. Aí você vai olhando, ó, subiu. Ih, esse mês desceu, subiu, desceu. Também poderia ser uma forma da gente entender isso ao longo do tempo, em relação ao número de vendas. Temos também que é falado, gente, gráfico de dispersão. A gente depois vai falar mais na frente sobre esse gráfico, mas a gente vai lembrar que o gráfico de dispersão ele vai ser, sim, uma ferramenta crucial, digamos dessa forma, quando a gente quer estudar a relação entre duas variáveis. Mais para frente a gente vai falar também um pouquinho sobre correlação aqui no canal, de uma forma bem breve, que é essa parte de estatística, realmente a gente tem um apanhado geral para ajudar a gente a compreender algumas coisas, daquele help na faculdade, né? Mas de uma forma bem simples e tranquila. E a gente lembrar que quando a gente fala de gráfico de dispersão, quanto mais próximo de 1, maior é a minha relação. E aí, esse gráfico de dispersão é interessante que ele tem, assim, digamos, diversas formas para a gente analisar essas relações. Alguns não têm relação nenhuma, tá todo mundo ali espalhado. Eu tenho relação positiva, forte, tá todo mundo perto, subindo. Uma correlação positiva média, tá todo mundo subindo, mas também espalhado, mantendo ali um distanciamento social. Temos o quê? Uma negativa forte, tá todo mundo perto e descendo. E também temos uma negativa média, que é quando está descendo, mas está todo mundo meio que separado. Gráfico de setor ou pizza. Gente, isso é uma delícia. Isso a gente vê lá no sexto ano, quinto ano, quarto ano, lá no ensino fundamental mesmo. No ensino médio a gente também vê. Mas eu falo lá no ensino fundamental, e por que isso é interessante? Esse gráfico é aquele gráfico que a professora sempre fala da pizza. E algumas escolas eu lembro que levavam os alunos para comer pizza e falar de gráfico. Eu nunca fui. Mas tudo bem. Mas a gente vai usar esse gráfico, às vezes, quando a gente quer aí falar sobre algumas informações. E em porcentagem, geralmente, vai ser muito usado sempre em porcentagem. Algumas formas eles não vêm em porcentagem. Talvez não seja tão correto, mas, né, tem. Só que vamos lembrar, quando eu quero falar de porcentagem, eu tenho um valor 100% em um ciclo de 360. Então, eu consigo dividir esses valores ali de 100% para representar cada parte dessa pizza minha. E aí, o que acontece? Eu vou lembrar de uma coisa. O ideal é que esse gráfico seja feito quando eu tenho mais de uma categoria e menos que 7. Porque quando eu tenho mais que 7, já fica sem sentido. E eu também
preciso ter valores positivos. Não faz sentido eu usar esse gráfico com valores negativos. Ah, gente, histograma. Você fala assim, ih, Matheus, já viu isso aí? É o gráfico de coluna lá de trás. A única diferença é que o histograma ele vai consistir em um gráfico de barras que vai demonstrar a distribuição de frequências, lá daquela tabela de frequências que a gente falou. E aí, as colunas estão, ó, tudo uma grudadinha na outra. E temos também os gráficos de frequência, ou chamado de polígono de frequência. Em alguns lugares pode vir com esse nome. É a mesma coisa do histograma que a gente viu agora, só que ele tem uma linha que são passadas aí, ó, no meiozinho do gráfico, para entender também o que está acontecendo. Ah, gente, esse a gente vê em artigo assim toda hora. É um gráfico mais complicado, eu entendo. A gente depois pode até fazer um vídeo falando só sobre dele, porque às vezes ele aparece, mas em publicações científicas a gente tem uma certa dificuldade para compreender. Mas o gráfico de box plot, ou chamado também gráfico de caixa, ele vai ser utilizado para a gente estudar assim várias características de um conjunto de dados. Ele vai ter aí o seu Q1, o seu Q2 e o seu Q3, o Q2 aí no lugar é até a mediana. A gente vai entender depois dele. Prometo gravar um vídeo para vocês separado falando dele com mais detalhes. E também temos os gráficos de pictogramas. Tá aí do ladinho uma definição maravilhosa para vocês lerem, mas o que eu quero que vocês lembrem? Pictograma é um gráfico que a gente usa figuras para representar aí essas quantidades. Suponha que eu sou dono de uma sorveteria e eu quero falar a quantidade de sorvetes que eu vendi num mês, numa semana, e eu desenho a casquinha com o sorvete aí para falar disso. É uma coisa mais ilustrativa, digamos assim. E temos também os estereogramas. É um gráfico muito usado com o pessoal, talvez, da engenharia, agronomia, esse pessoal que olha mais um pouco de relevo de terra, porque ele é o quê? São representações geográficas de uma série de dados por meio de corpos geométricos em 3 dimensões. E uma coisa interessante que eu achei é que quando a gente faz um mapeamento da córnea, sai um gráfico bem parecido com esses estereogramas. Então eu creio que algo seja aí uma forma que seja usada na saúde. Né? Não é muita... Nem é muito, não. Não é minha área, né, digamos assim, porque isso é voltado para medicina, eu curso fisioterapia, então eu não compreendo tão bem, mas eu acredito que tem essa relação. Se alguém, né, até souber, conta aí pra gente se é isso mesmo, mas pelo que eu procurei assim na internet, pesquisei, poderia, né, falar que é um estereograma. Mas como se diz, na internet há muitas informações verdadeiras e outras não. Mas até o ponto que eu pesquisei, todas realmente eram informações verdadeiras. Então, por isso que eu deixei como um exemplo. Mas a gente realmente quase não vai usar isso, não precisa de preocupar. Mas mesmo para a gente entender o que eram esses estereogramas. As nossas referências, viu, pessoal? E antes de finalizar, tem uns recadinhos para vocês. Qual que é os recadinhos? Só pedir para você de novo se inscrever no nosso canal e agradecer sua presença. Passa lá no Instagram também, manda uma mensagem pra gente falando o que você tá achando, deixa aí nos comentários também. E é muito bom ter vocês aqui. E me conte se está te ajudando. Às vezes você é uma única pessoa que está assistindo esse vídeo, mas o retorno de um que eu tenho já é excelente para mim. E muito obrigado e bye bye, até a próxima.